Olá, o estudo de hoje, o estudo 219, ele tem o mandamento 97, que é a impureza através dos shatzim. São carcaças de determinados animais rastejantes, especificamente 8. A Torá, ela denomina os 8, ela determina os 8 animais, 8 rastejantes que são considerados, que suas carcaças impurificam. E ela fala o nome de todos eles. Tem alguns que na verdade tem discussão hoje em dia qual que é o animal, mas por exemplo o rato, por exemplo, tá especificado, entre outros. São 8 animais que eles são fontes de impureza quando eles morrem. Sua carcaça é uma fonte de impureza. Interessante, eu dei falando aqui algumas vezes usando o termo fonte de impureza, porque existe na linguagem da Mishnah, são os patriarcas da impureza, existem os filhotes, os filhos, né? Para traduzir exatamente, Av e Vlad. Av é pai e Vlad é filho. Eu vou mudar o termo fonte para mudar um pouco. Av seria os patriarcas seriam fontes de impureza, e o Vlad, na verdade, que ele recebe a impureza de um outro corpo. Ele ficou impuro por causa de uma fonte de impureza. Então todos que ele está mencionando agora, na verdade, são fontes de impureza, são avot atumá, são todos os patriarcas de impureza. A mulher menstruada, o corpo, a morte, o contato com o morto. E aqui os shratzim também são considerados um av atumá, um patriarca da impureza. Qual a diferença se é um av ou se é um vlad, se é um patriarca ou se é uma ramificação? A diferença é em relação aos alimentos, que uma fonte de impureza ela impurifica alimentos e objetos, enquanto que o Vlad ele não impurifica objetos. Falei antes alimentos, estava enganado. A diferença é em relação a alimentos, a diferença é em relação aos objetos, se impurifica objetos e pessoas também ou não. Alimentos, eles, em outras palavras, são mais suscetíveis a tornarem-se impuros. Se até mesmo um Vlad, uma consequência de tumá, encosta num alimento, ele torna-se impuro. Mas para um objeto ou para uma outra pessoa tornar-se impura é somente através de um av atumá, uma fonte de impureza.